O Via Justiça de hoje é sobre os direitos e deveres das pessoas que viajam, sejam turistas ou viajantes comuns. Nós vamos falar sobre a polêmica da cobrança de bagagens nos aeroportos. Nossos convidados, o desembargador Ronaldo Claré de Moraes, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Luciana Ateniense, da Comissão de Direito do Consumidor, da OAB-MG. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Um juiz federal suspendeu a cobrança de bagagens nos voos em decisão liminar. Como analisar a questão? As empresas aéreas podem cobrar pelo despacho de bagagens em troca da diminuição do valor das passagens, Dr. Claré? Essa questão é duvidosa. Nós tínhamos até então a franquia das bagagens limitadas naturalmente a 23 quilos para as viagens nacionais e 32 quilos, até duas bagagens de 32 quilos para as viagens internacionais. Essa mudança da ANAC criou a possibilidade das empresas cobrarem um preço que ainda não tem sequer ideia de quanto será e pode trazer um prejuízo grande ao usuário da viagem aérea por ela proporcionada. Doutora Luciana, quais os termos da decisão do juiz que suspendeu a cobrança das bagagens nos aeroportos? Como essa cobrança fere o direito do consumidor? O seguinte, até o próprio Código Civil determinava que o contrato de transporte aéreo estava inserido não só o deslocamento, mas também incluía o transporte da bagagem. E no momento em que a empresa, em que a ANAC determinou a exclusão do pagamento, da cobrança, que teria que cobrar a franquia, não determinou a redução do preço. No momento em que tirou o valor, tirou este direito do consumidor, ela não se definia e nem determinava qual que seria a punição da empresa aérea caso não reduzisse o preço da bagagem, do valor da passagem. Então, uma das fundamentações em relação a essa decisão a liminar foi essa. Olha, tirou e a redução? De que forma vai ser feito? Não tinha. Então, foi o artigo 13, que em relação às bagagens despachadas e também em relação à bagagem de mão. Vamos ver agora um Povo Fala em Belo Horizonte sobre esta cobrança de bagagens nos aeroportos. As passagens já estão muito caras, eles estão, mais uma maneira deles aumentarem os lucros, né? Eu acho que já está tudo incluído no valor da passagem e é um absurdo, é um abuso. Se já paga a passagem, para que vai pagar a bagagem? Às vezes a pessoa tem que fazer uma viagem rápida, né? Tem que ir de avião. E cobrando a bagagem, ela nem pode pagar a passagem. Desde que tenha um limite, claro, o peso, mas já está pagando imposto, já está pagando a passagem aérea, que é muito caro, então é obrigação da empresa levar. Simplesmente estão querendo colocar essa taxa aí em cima da bagagem e continuar com o preço da passagem. Isso está na cara que vai acontecer isso. Se for excesso de bagagem, eu concordo, mas se for uma bagagem só, de mão ou coisa parecida, eu acho que é injusto cobrar isso. Você vê empresário reduzir as coisas, é muito difícil. Nem época de crise faz isso. Doutor Claré, a opinião do senhor sobre a fala popular? Eu concordo com a opinião dos entrevistados, porque, na verdade, nós tínhamos uma liberdade de transporte de até 23 quilos gratuita. Você comprava a passagem e tinha o transporte da bagagem sem custo adicional. Hoje, o que está acontecendo? Pela nova regra, você vai ampliar de 5 para 10 quilos a bagagem de mão. Mas, em compensação, a bagagem despachada, ela estará sujeita a uma cobrança, que nós não sabemos qual será. Imaginemos que seja no mesmo critério que as empresas adotam para cobrar a passagem. Se você compra a passagem com antecedência, você paga menos. Se compra de última hora, você paga preços altíssimos. Se a bagagem seguir essa mesma regra, vai inviabilizar a viagem de quase todos os passageiros.
Como que a senhora viu a fala popular, doutora Luciana? Isso mesmo, concordo, e nós temos uma preocupação da estrutura geográfica do Brasil e da diferença climática. Não adianta falar, como foi o discurso da ANAC, é a tendência mundial. A tendência mundial realmente é um transporte com responsabilidade em atenção ao consumidor, mas se eu deslocar, mesmo do sul ou do sudeste para o norte, eu tenho que levar um número maior de roupas, de vestuário, vamos dizer assim, até para a questão climática. Se eu estou viajando para o exterior, por exemplo, se eu estou indo para a Europa, aqui é verão, lá é inverno. Então, tem que levar quilos a mais. Sua bagagem não é só por prazer, mas por necessidade. Então, essa situação, vamos equiparar a tendência da Europa, por exemplo, mas o Brasil, até pela questão continental, ela impõe ao consumidor transitar no país, vamos dizer assim, com uma bagagem com peso maior. Então não pode. Essas novas regras da aviação brasileira foram estabelecidas pela resolução número 400 de 2016, Isso mesmo. Do ano passado, na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Vamos a uma análise. Como ver essa decisão da ANAC, doutor Claret? Eu estudei um pouco essa resolução e achei que ela trouxe muitos benefícios para os passageiros. Como, por exemplo, a possibilidade de cancelar uma passagem em até 24 horas sem custo nenhum, desde que isso seja feito com antecedência de 7 dias do voo, pelo menos. Também essa ampliação da bagagem de mão de 5 para 10 quilos, isso é uma vantagem para o passageiro. E outras mais, como também a possibilidade de você, quando compra uma passagem de ida e volta, e não pode ir, mas informa com antecedência até o momento do voo, do embarque de ida, que não vai embarcar a ida, mas que quer voltar, você mantém o direito de voltar. Então, são vantagens. Mas essa questão da cobrança da bagagem despachada, ela ficou sem uma definição clara dessa regra e criou a possibilidade das empresas cobrarem aleatoriamente e às vezes abusivamente do consumidor, porque veja bem, você compra uma passagem de última hora, paga por ela, digamos, 3, 4 vezes mais do que se tivesse comprado com uma antecedência de um mês ou coisa assim. E tem que pagar por aquela bagagem que vai transportar na mesma proporção do preço extra que pagou pela passagem, vai inviabilizar o uso do avião por essas pessoas. E aí vem aquela outra questão. O contrato do transporte da bagagem é dissociado do transporte do passageiro. Até então não era. Você viajava, carregava sua bagagem na mesma empresa sem custo adicional. Agora você pode viajar e transportar em outra empresa. E se você estiver indo para um destino que só tem uma empresa que transporta? Você vai contratar qual outra empresa? Que concorrência existirá? Doutora Luciana, então a visão da senhora sobre essa resolução da ANAC, não houve uma audiência pública que não chegou a ser prevista essa problemática toda que está sendo falada? Olha, teve, e eu participei de 3 em Brasília, representando a entidade de defesa do consumidor. Infelizmente, fizemos sugestões, várias sugestões, mas não acho, doutor Claret, que realmente teve um avanço, concordo com o senhor, mas teve um retrocesso, né? Um avanço que a gente também poderia falar do erro material da passagem. Às vezes, um nome, só porque não tinha uma letra ou não tinha um sobrenome correto, e mesmo a pessoa apresentando identidade, um passaporte, ela era obrigada a comprar um novo bilhete. Agora não. Com essa resolução, já se determina que o erro material tem que ser corrigido sem ônus ao consumidor. Então, isso também é um avanço? Ah, com certeza. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e o Direito do Consumidor nas Viagens. Participam do programa o desembargador Ronaldo Claré de Moraes, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Luciana Ateniense, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-MG. Eu gostaria que o senhor e a senhora falassem agora sobre essa resolução da ANAC em face dos tratados internacionais. Doutor Claré. Na verdade, a resolução da ANAC está nos impondo regras de tratados internacionais cuja vigência no Brasil é discutida, é duvidosa, não há uma definição jurídica de que elas prevaleçam em face das nossas leis, especialmente o Código de Defesa do Consumidor. Então, se essa resolução diz que a norma internacional prevalece e não prevalece, ela está ferindo o Código de Consumidor, e em face disso há uma ilegitimidade dessa norma. Como que a senhora vê isso? Isso mesmo, porque no momento, no teor, né, dessa resolução, sempre menciona tratados internacionais. Não, quer dizer, tratados internacionais, as indenizações vinculadas à DESCA, Direitos Especiais de Saque, que não está falando do Código de Defesa do Consumidor, e a indenização dos danos morais. E aquele consumidor que teve o cancelamento de 10, 12 horas, 5, o que for, e o extravio de mala, não teria direito à indenização dos danos morais? Em relação à fadiga, à frustração, não se menciona nada. Então, realmente, como o doutor Claré está falando, está ferindo a nossa legislação. A resolução trouxe benefícios, sim, alguns passos para frente, mas vários para trás na nossa concepção, porque queria tirar a vigência do nosso Código de Defesa do Consumidor. E isso nós não podemos admitir. Esse é um ponto. Sim. Agora, quais são os outros pontos negativos? A senhora falou, tem aspectos positivos. Sim. Mas quais seriam os outros aspectos negativos? Olha, e que foi até mencionado na questão dessa liminar, a bagagem de mão. Eu gostaria de compartilhar, porque falam, agora em vez de 5 quilos, eu vou fornecer 10 quilos. Ótimo. Entretanto, tem um parágrafo que fala, esses 10 quilos a empresa aérea pode não conceder em virtude de segurança ou capacidade da aeronave. Mas de que forma? Então, quer dizer, como que o consumidor ele vai ter a segurança que aquela sua mala de 10 quilos realmente ele vai conseguir levar na cabine, no bagageiro, né, da aeronave, junto com ele, aqueles 10 quilos. E se não couber? E se o avião estiver lotado? Como que é essa garantia? Então, a falta de critério, a falta de informação clara, isso prejudica o consumidor. Não basta você falar, estou fornecendo, mas talvez eu não te forneço. E na hora que ele fala não forneço, ele deixa uma situação vaga em relação a isso. O senhor falou dos aspectos positivos, desembargador, e quais seriam os negativos, além dos que já foram Eu colocados? complementaria essa informação da doutora Luciana com relação à bagagem de mão. Por exemplo, objetos que não são permitidos serem transportados na bagagem de mão, objetos cortantes, líquidos em volume superior a um determinado volume que é limitado por questão de segurança. Então o passageiro está com uma bagagem, digamos, com 8 quilos, mas no meio dessa bagagem tem alguns objetos que são proibidos de serem transportados na bagagem de mão. Ele vai ter obrigação de despachar aquela bagagem que está a menos do limite de 10 quilos que foi estabelecido como direito de transportar sem custo extra, mas ele vai ter que despachar e pagar pelo despacho desses 8 quilos, porque, por medida de segurança, ele não pode transportar na bagagem de mão alguns objetos. Então, esse é um ponto negativo dessa resolução da ANAC. Doutora Luciana, a senhora falou aí da questão dos danos morais. Queria entrar nisso um pouquinho, danos materiais e danos morais. Quando o consumidor, nesse caso, poderá pleitear os danos morais? Olha, a gente defende, né, que em relação ao turismo, somos contra os danos morais vinculados ao turismo, não é um mero dissabor. Quando você viaja, independente de qual que é o destino, a função, e tem uma prestação indevida, defeituosa em relação à companhia aérea, ela tem que arcar.
E eu gostaria até de compartilhar com os colegas que a ANAC, ela fala, tem que oferecer assistência. 1 hora comunicação. Eu nunca vi, doutor, e telespectadores, oferecer essa assistência à comunicação. Eles não oferecem, seja por internet, seja por e-mail, fornece esse direito ao consumidor, alimentação. E tem também hospedagem, caso seja necessário. E para mim, cada hora eu leio essa resolução, vejo, agora é hospedagem se for necessário pernoitar. Então, vamos aos casos práticos e que podemos reivindicar os danos morais. Nos voos do Norte e Nordeste, muitas vezes o voo está programado 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E o consumidor que tem um voo 6 horas da manhã ou 5, acorda 2 horas, 3 horas da manhã. Chega no aeroporto, o voo é cancelado. Antes, sem essa resolução, e amparada até pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, falava tem que fornecer hospedagem. Porque, às vezes, a pessoa era redirecionada a um voo no final da tarde e fornecia hospedagem para ele permanecer de 6 horas da manhã às 15 horas, 16 horas. Agora não tem mais isso? Não, agora não. Agora é só se pernoitar. Só se pernoitar. A resolução fala agora se houver pernoite. Então, o viajante tem que ficar no aeroporto o dia inteiro esperando? Já imaginou você ficar 12, 14 horas sentado em aeroporto? Que estresse que dá? E que estresse quer dizer, como que eu posso, sinceridade, como nós podemos admitir essa resolução a favor do consumidor, até em questão de assistência material, porque quando a gente fala hospedagem, realmente, no primeiro momento, a gente pensa em só dormir, mas e aquele voo de madrugada ou do 1ª hora da manhã que é cancelado e às vezes há locais em que você não tem outros voos para endossar o bilhete. Às vezes o outro voo é só no final da tarde. Agora o consumidor vai ter que ficar no saguão ou na sala de embarque, aguardando, porque, segundo a ANAC, não teria direito a uma hospedagem que até então as empresas aéreas forneciam esse direito. O Via Justiça faz agora mais um intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e os direitos dos viajantes. Participando do programa, o desembargador Ronaldo Claré de Moraes, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Luciana Ateniense, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-MG. Sintetizando os principais problemas de quem viaja, doutor Claré, hoje no Brasil. Nós temos problemas com atraso de viagem, desvio de bagagem, falta de assistência para os passageiros quando há atraso de voo, porque há uma previsão de uma assistência que não é dada efetivamente e, às vezes, descaso das empresas com os problemas do viajante. O que o consumidor deve fazer, doutora Luciana? Olha, onde reclamar? Primeira coisa, ele tem que se formalizar. É interessante no momento em que ele depara com um atraso ou cancelamento, e a ANAC, ela fala o seguinte, a empresa deve fornecer um documento, assumindo o atraso ou cancelamento, desde que o consumidor reivindique esse documento. Mas o consumidor ele nem sabe que ele tem direito a esse documento. Quer dizer, a empresa tinha que fornecer um documento, né? Teve um extravio, busca a empresa, formalize um documento especial chamado Registro de Irregularidade de Bagagem e tente resolver amigavelmente com a companhia aérea, né? Mostrando não só o desconforto, mas os gastos que o consumidor ele teve que desembolsar em virtude do transporte aéreo inadequado. Caso não tenha um acordo com a companhia aérea, busque a justiça. Então, PROCON, defesa do consumidor, juizado especial ou juizado civil? O consumidor tem a opção do juizado especial e do juizado civil. Naturalmente que para o juizado especial só quando reivindica direitos de até 40 salários mínimos. Acima disso ele tem que ir na justiça comum. Mas a justiça está resolvendo isso com celeridade, desembargador? Em alguns casos sim, outros não tanto, infelizmente. Como que a senhora vê isso? Eu vejo
infelizmente, não estamos tendo a indenização por danos morais de acordo com o descaso em que o consumidor está sendo submetido. Isso é uma indignação, porque eu vou ser sincero com vocês, o consumidor não está querendo enriquecer enriquecer em relação à companhia aérea. Pelo contrário, ele está querendo que seja punido e um ressarcimento a essa frustração. E há caso em que a justiça ela fornecendo um dano moral que às vezes não está fornecendo um ressarcimento e nem punindo a empresa aérea. Pelo contrário, às vezes, pela punição baixa em relação a danos morais, está perpetuando as empresas aéreas a continuar lesando os consumidores. No caso de extravio de bagagens, desembargador, como fazer? A primeira coisa é o passageiro registrar a reclamação lá na empresa aérea, o quanto antes. Se possível, antes até de sair do local do desembarque, do local onde você retira a sua bagagem. Normalmente as empresas maiores têm ali um balcão de atendimento para essa finalidade. Esse é o primeiro ponto. Se não resolveu ali com a empresa, esperar um pouco e aguardar a entrega da bagagem, porque a empresa tem um prazo de entrega, dependendo do voo, se é nacional, 7 dias, se for internacional, 21 dias. Independente disso, o passageiro pode recorrer aos órgãos de proteção ao consumidor, como é o PROCON, como diretamente na própria Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ou pela via judicial. Problemas com agências de viagens, como resolver, doutora Luciana? Então, a agência de viagem, no primeiro momento, ela é uma parceira para o consumidor, porque ela compra, às vezes, através da agência de viagem. Entretanto, amparada até pelo Código de Defesa do Consumidor, ela responde solidariamente. Há uma tendência da agência de viagem responder solidariamente junto com as companhias aéreas para os danos causados. Agora, o que eu vejo que muitas vezes o consumidor, mesmo sabendo dessa possibilidade de responsabilidade solidária, ela não ajuiza contra a agência de viagem. Ela requer até que esse agente de viagem seja uma testemunha, que ajude a que ele relate no Poder Judiciário, né, como testemunho, os danos que o passageiro teve, porque quando ele tem um extravio de bagagem, um atraso, muitas vezes o consumidor recorre à agência de viagem para ajudá-lo. Agora, no caso de multa por desistência de viagem, qual é o valor da multa? Quanto que deve ser pago? A norma nova, ela estabelece que a multa não pode ser superior ao valor da passagem. Eu acho que isso foi um avanço, porque principalmente para quem compra a passagem com antecedência e aí consegue um preço promocional, esse valor, anteriormente, a multa era às vezes superior ao valor da passagem. Então, hoje limitou-se ao valor da passagem. Então, foi uma vantagem que essa resolução 400 de 2016 da ANAC nos trouxe. Estamos chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais, doutora Luciana. Eu acredito que todo o debate em relação à defesa do consumidor e que envolve o transporte aéreo, isso é muito importante, porque nós, consumidores, queremos viajar. Nós queremos viajar, queremos utilizar o transporte aéreo, mas ciente dos nossos direitos e dos nossos deveres. Agora, não adianta impor algumas normas, tem que ter um consenso, tem que ter um debate, como o doutor Claré falou, e que esteja de acordo. O senhor agora, doutor Claré? Eu penso que essa discussão realmente é importante, porque nós temos que pensar no problema pelos dois lados, do consumidor, que é a parte frágil da relação, e das empresas. As empresas têm que ter condições de se manterem, de terem lucro para crescerem, mas não passando por cima dos interesses do consumidor. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.